perdoa-nos, assim como temos perdoado. Devo sempre lembrar a graça que me é dada diariamente e estender essa graça às pessoas em minha vida. Hoje, no dia 9 de maio, acompanhe comigo o nosso devocional diário. É realmente verdade que um dos maiores pecados em nossos relacionamentos é o pecado do esquecimento. Considere a seguinte parábola de Jesus apresentada no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 33. Acompanhe comigo a leitura. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Se paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: "Se paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Todos podemos nos esquecer. Todos podemos deixar de lembrar da magnificência do amor e misericórdia que nos têm sido mostrados. Todos podemos esquecer que nunca teríamos adquirido ou merecido as melhores coisas em nossas vidas. Todas elas são nossas por meio da graça. Eis o problema. Na proporção em que esquecemos da graça que nos foi dada, torna-se mais difícil estendermos essa graça aos outros. Na proporção em que esquecemos o quanto fomos perdoados, torna-se mais difícil perdoarmos os outros. Se falharmos em viver com um coração cheio de gratidão pelo amor que nos tem sido dado gratuitamente, será muito difícil amarmos os outros como deveremos. É e sempre foi verdade que ninguém age mais pela graça do que alguém que esteja profundamente persuadido de sua própria necessidade e de que tem sido graciosamente suprido por um Deus de terna misericórdia. Ele nos dá o que nunca poderíamos adquirir sozinhos. Por que então recusamos dar até que as pessoas atinjam o padrão que nós estabelecemos para elas? O chamado para perdoar imediatamente expõe nossa necessidade de perdão. O chamado para dar graça revela nossa necessidade de graça. O chamado para perdoar é ao mesmo tempo um chamado para lembrarmos e sermos gratos. Quando lembramos o quanto estávamos perdidos, olhamos com mais ternura para as pessoas que nos cercam e desejamos para elas a mesma graça que é nossa esperança. Que Deus nos dê a graça de lembrarmos e o espírito voluntário para dar a outros o que nos tem sido nos dado pela graça de Deus. Louvado seja Deus! Este foi o nosso devocional de hoje do Paul Twig. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O autor nos incentiva na leitura do livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 25 ao 32. Boa leitura e que Deus abençoe o seu dia.